tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Willer Neto. Olha só, pessoal, eu estava procurando umas coisas interessantes para poder fazer o vídeo e aí eu achei uma matéria muito interessante. Eu vou ler a matéria para vocês que eu achei. Eu acho muito interessante falar isso num canal que assim os pais vão saber, os pais já precisam conversar isso com os filhos. Olha só o que diz, olha só, fizeram uma pergunta para um bispo de uma igreja, perguntar para ele, o nome vai ser O Bispo Responde. Fizeram a seguinte pergunta para o bispo: masturbação é pecado? Olha só o que o bispo responde. O ser humano é cheio de desejos inerentes à sua natureza e a masturbação se refere ao desejo sexual. Um dos instintos mais fortes, especialmente na juventude, quando os hormônios sexuais alcançam o seu ápice. Então, ele falou que os jovens, na sua puberdade, na sua juventude, os jovens têm mais vontade de fazer isso, entendeu? Continuando. Particularmente, acho que uma das razões pelas quais Deus nos criou com um desejo tão forte assim é para praticarmos a autodisciplina. Então, não é pra gente. Deus criou o homem, não foi para ele cometer o sexo, mas sim a disciplina, entendeu? Não é para o homem ter relação com a mulher, não foi para isso que Deus criou o homem. É isso que ele quer dizer aqui, ó. Continuando. Se formos dar razão a todos os nossos desejos sem nenhum freio, sem autocontrole, acabaremos nos tornando como os animais, ou menos piores do que eles. Por quê? Porque os animais não têm controle de si próprios. Os animais não sabem o que fazem. É isso que o bispo está querendo dizer ali. Que os animais não pensam. Eles não pensam, entendeu? E se a gente não for ter controle de nós mesmos, nós vamos acabar sendo igual a eles ou piores do que eles. É isso que o bispo está querendo dizer. Continuando. Quando você dá vazão aos seus desejos carnais sem nenhum controle, está se treinando a viver sem equilíbrio e, consequentemente, mais propenso a cometer erros e exagero na vida, que poderão ter sérias consequências. Olha só, presta atenção nisso aqui agora. Masturbação não é pecado, no sentido de que Deus vai lhe mandar para o inferno por isso, mas pelo que essa prática promove no seu comportamento, ou seja, as já citadas falta de autodisciplina e consequências futuras. Isso sim é errado, o poder abrir portas para erros muito maiores. Então, masturbação não é aquele pecado que Deus vai te mandar para o inferno, não. A masturbação, ele é aqueles pecados menores, aqueles pecados que convém você fazer pecados maiores ainda, maiores do que essa. Continuando. Entretanto, ela induz a pensamentos de imoralidade. Lembre-se de que o Senhor Jesus disse que
O simples fato de olhar para uma mulher com intenção impura já consiste em adultério. Quer dizer, Deus está querendo, o bispo está querendo dizer aqui que na palavra de Deus está falando que no simples de um homem ou uma mulher, tanto faz, um homem olhar para uma mulher e aqui, ó, na cabeça dele, como diz aqui, ó, o simples fato de olhar para uma mulher com intenção impura já consiste em adultério. Quer dizer, adultério é pecado. Adultério é pecado, mas o homem olhando para uma mulher impura, ele já está pecando. Isso é adultério. Aqui, ó, adultério, já fala aqui, ó. Na Bíblia fala, eu vou ler para vocês na Bíblia, ó. Ó, quer ver? Na Bíblia já fala de adultério. Isso é lá nos tempos antigos, no tempo de... na época de Deus ainda. Aqui fala, ó, Mateus capítulo 5, versículo 28, diz assim, ó. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha só, Mateus 5, 28 fala, não, só de olhar para a mulher com intenção impura, você já adulterou com ela sem encostar nela. Olha só, é brincadeira, né? Agora, continuando aqui que o bispo responde. Quando uma pessoa se masturba, nutre o pensamento com cenas imorais de outra pessoa para praticar o ato. Daí o pecado, mesmo porque o sexo foi criado por Deus para ser praticado por duas pessoas, homem e mulher. Então, quem são essas duas pessoas? O homem e a mulher. Assim, depois de casado, né? Continuando. E uma pessoa que busca o prazer sozinha acaba por sentir-se triste e insatisfeita, pois não é um ato completo. A pessoa que se masturba, ela busca o prazer sozinho. Mesmo assim, ela não consegue. Ela continua triste. Continuando. Muitos acham ser impossível ficar em abstinência sexual durante anos, sem usar a masturbação como forma de alívio. Mas é possível passar anos sem se masturbar. O corpo humano já vem com uma solução para isso, chamada poluição noturna. O homem tem uma ejaculação espontânea enquanto dorme. Mulheres também podem ter experiências parecidas durante o sono, apesar de acontecer predominantemente, não é regra. Só o período da adolescência e juventude e sua ocorrência não é pecado. É apenas uma maneira de o corpo aliviar a tensão sexual. Viu, gente? É só um jeito do corpo liberar. É só uma maneira do corpo se aliviar. Entendeu? Não é pecado. É só isso aí mesmo. Continuando. Não é algo que você faz conscientemente ou tem controle. Não se preocupe, o corpo sabe quando você precisa
tê-la. Deus pensou em tudo. Tá vendo, gente? O próprio corpo sabe a hora certa de usar. Então, fique atento. Você se masturbar não é pecado. Mas a gente não pode fazer isso, pessoal. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre essa matéria, pegue a Bíblia e vai lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, que lá vai estar. Se você quiser saber mais, você lê lá. Eu só vou repetir aonde está a Bíblia. Mateus capítulo 8, não, capítulo 5, versículo 28. Tá bom, gente? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like no gostei, hein? No finalzinho assim, ó. Deixa muito like no finalzinho assim. E até o próximo vídeo. Boa noite, muito obrigado e tchau!